Olá, como vai você? Seja muito bem-vindo ao nosso Minuto de Reflexão. Eu quero dar início aqui a uma série de reflexões sobre o valor do sangue. E para começar esse primeiro vídeo sobre o valor do sangue, eu quero usar Romanos 10, 4 ao 18. Está escrito assim: porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo aquele que crê. O que Paulo quis dizer com isso? O fim da lei é Cristo. Ele estava se referindo à lei mosaica, uma lei de grande influência na época. Mesmo os povos que não eram judeus, eles tinham algum conhecimento da lei de Moisés, respeitavam essa lei e sabiam que essa lei tinha sobre si uma série de ordenanças e alguns sacrifícios, e uma boa parte deles envolvendo o derramamento de sangue. Até que veio o cristianismo ensinando que Jesus, uma vez por todas, como sumo sacerdote, ofereceu o seu sangue para a remissão dos pecados, não de uma ou duas pessoas, mas de toda a humanidade, inclusive você que está me ouvindo, tá bom? Muito bem. Então, quando Paulo diz o fim da lei, significa que as pessoas não estão mais sujeitas à lei. Mas isso será que contradiz um versículo da Bíblia, onde o próprio Jesus disse que passaria o céu e a terra e não passaria um i ou um tio da lei? Vamos raciocinar um pouco juntos, vamos lá. Eu vou pegar emprestado algo das leis humanas. Se chama imunidade tributária. Está no direito tributário isso. O que é imunidade tributária? A imunidade tributária, ela existe para impedir que o Estado cobre, por exemplo, impostos das igrejas. As igrejas têm imunidade tributária. O que é imunidade? Ora, existe o tributo, existe o fato gerador, mas, porém, a igreja não está sujeita a pagar imposto, porque ela está acima da lei, supralegal. A lei não a atinge, então ela está imune. Isso se chama imunidade tributária. Lógico que a imunidade tributária não está atrelada a obrigações acessórias. Se você monta uma cantina numa igreja, por exemplo, a cantina não está sujeita à imunidade tributária. Somente o culto é sujeito à imunidade tributária. Tudo bem? Muito bem, peguei isso emprestado do direito tributário. Vamos transferir isso agora para a Bíblia. O crente, quando eu digo crente, não estou dizendo a religião crente. Crente é aquele que crê em Jesus Cristo como seu único Salvador, que fique bem claro. Então, aquele que crê em Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, ele está imune à lei. A ação condenatória da lei, aquela lei que acusa do pecado, que exige o derramamento de sangue, de bodes, de touros, de sacrifícios e de ofertas, não mais a atinge. Por quê? Porque ela está numa situação supralegal. Note, e isso é importante que você entenda, que a lei não deixa de existir, o direito tributário não deixou de existir, ele só não atinge a igreja. Da mesma forma, a lei de Moisés, ela não passou. Não, ela continua existindo, mas o crente não está sujeito a ela porque ele está debaixo do sangue de Cristo. Olha que maravilha. Então, o mal que o pecado deveria te causar, ele não causará, porque sobre você existe o sangue. Eu falando assim, fica parecendo uma heresia, né? Então quer dizer que quem está em Cristo, o pecado não causa morte sobre ele? Não causa. Aí você pode dizer assim, então eu vou pecar à vontade. Então você não está em Cristo, porque quem está em Cristo não tem prazer em pecar. É a prova cabal que você não está em Cristo. Ninguém que está em Cristo possui prazer de pecar. Não, mas eu conheço um irmão que caiu. Ele pecou e perdeu a salvação. Meu querido, você pecou e perdeu a salvação? Presta atenção aqui. Olha a frase que nós acabamos de dizer. Você pecou e perdeu a salvação? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como que você conquistou a salvação?
Ah, tá, você parou de pecar e por isso você foi salvo. Não, eu continuo pecando, eu sou pecador, eu sou fraco. A própria Bíblia diz, aquele que não tem pecado se faz mentiroso porque já pecou. Então não foi porque você parou de pecar porque você foi salvo. Então como é que você pecando vai perder a salvação? Você não parou de pecar para ser salvo. Aí se você pecar, você vai perder a salvação. Veja que o raciocínio não faz sentido. Você foi salvo porque aceitou a Cristo e foi lavado no sangue dele. Não foi porque você parou de pecar. Foi porque você foi lavado no sangue de Cristo. Então, para você perder a salvação, aí eu te dou a receita. Você está com medo de perder a salvação, eu te dou a receita agora. É só você abandonar a sua confissão de fé. Se você foi salvo porque passou a confessar a Cristo como Salvador, você vai perder a salvação se você abandonar essa confissão de fé. Porque é ela que te salva. É ela que te salva. Se você permanecer em Cristo, você está salvo. E se você permanecer até a morte, você será salvo. É assim que funciona. Não é porque você pecou ou deixou de pecar. Você acha que hoje eu não pequei? Com certeza. Você acha que você hoje não pecou? Com certeza. Você pecou. É impossível cumprir a lei. O próprio apóstolo Paulo diz isso. Ninguém consegue cumprir a lei. Ela existiu até, e continua existindo, né? Até se cumprir em Cristo. Ele é o fim da lei para aquele que crê. Mas aquele que não crê, a lei continua valendo. A lei da justiça, do juízo, do pecado e da morte. Pensa nisso. Muito bem. Então nós dissemos aí que a lei não passou. Entenda que a maneira pela qual Jesus nos resgatou foi através do seu sangue. Aí eu começo a falar sobre o sangue. O sangue, ele é uma moeda no mundo espiritual. Você não sabia disso? Ah, mas como assim o sangue é uma moeda? Pensa bem. O peso argentino tem valor no Brasil? Não, não tem valor. O real brasileiro tem valor na Argentina? Não, não tem. Então, o dinheiro que você tem não tem valor nenhum no mundo espiritual, mas o sangue tem. O sangue no mundo espiritual tem muito valor e no mundo físico não tem. Então depende de que reino você está falando, a moeda corrente tem ou não tem valor. É esta a questão. E no mundo espiritual, o sangue é uma moeda. Quando Abel e Caim ofereceram a Deus um sacrifício, note que o sacrifício de Abel era com sangue. Amém? Sacrifício com sangue. Já o de Caim era um sacrifício cruento, ele não tinha sangue. Não havia ali remoção de pecados nem anúncio de salvação. Por isso, o sacrifício de Abel falou mais do que o de Caim. E ainda fala. O sangue derramado de Abel fala. O sangue no mundo espiritual fala. É moeda, tem valor. E eu fico impressionado que até os feiticeiros sabem disso. Lá, se você for em algum centro, algum lugar de feitiçaria, eles cortam o pescoço de frango, eles matam bodes, derramam sangue de cabras. Eles derramam sangue por quê? Porque o sangue é moeda no mundo espiritual. Grave isso. Olha bem, até os feiticeiros sabem e muitas vezes o povo de Deus, que lê a Bíblia todo dia, ainda não entendeu essa mensagem. Até um certo tempo eu fui indagado que os sábios judeus afirmam que Elias não era um homem, era um anjo, né? Aí eu analisando as escrituras, deixa eu ver se isso é verdade. E eu vendo ali Elias fazendo um sacrifício, oferta de sacrifício para Deus. E Deus mandou o fogo dos céus e consumiu o sacrifício. Eu falei, peraí, não. Elias não era um anjo, ele era um homem. Aliás, a Bíblia diz, Elias era um homem como nós. Mas por que ele era um homem? Qual é a prova cabal disso? Somente um homem pode oferecer sacrifício de sangue. Os anjos não podem. Não. Deus não pode oferecer sacrifício de sangue. Não pode. Jesus Cristo se fez homem para fazer de si uma oferta de sangue, meu querido. Pensa um pouco. Ele teve que se fazer homem, como eu e como você,
para fazer de si mesmo uma oferta de sangue para remover os nossos pecados. Então, anjos não podem fazer ofertas de sangue. Os homens podem. E esse sangue fala. Ele é moeda no mundo espiritual. Eu quero que você fique com esse minuto de reflexão. Pense um pouco sobre isso. O sangue é moeda espiritual. E nós vamos fazer aí uma sequência de vídeos para que você entenda um pouco mais desse mundo espiritual que te cerca, que tem as suas próprias leis, e muitas vezes por nós ignorarmos essas leis nós sofremos, tá bom? Fique bem e fique com Deus.